Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre investimentos, deixando bem claro que não sou especialista em investimento, não sou formado em contabilidade, não sou formado em matemática, enfim, não sou formado em economia, mas sou entusiasta, sou um curioso e eu sempre procuro melhorar a cada dia. Então, sempre aquilo que eu vier aprender, eu quero compartilhar com vocês, tá? Se vocês vão poder usar ou não para vocês, ou se vocês vão poder correr atrás também da informação para verificar, para constatar, para falar, pô, vou estudar sobre isso também, achei interessante. Isso aí já vai me fazer, já vai trazer satisfação a mim. Mas para que eu saiba que isso ocorreu, é importante que você, enfim, sinalize nesse vídeo que isso ocorreu através da sua curtida, através do seu comentário. Vamos lá, vamos para o que interessa. Bem, eu vou falar sobre a política de investimento em empresas boas pagadoras de dividendos. Como que se dá esse tipo de investimento? Bem, esse investimento se dá através da nossa bolsa de valores, né? E as empresas que são listadas na bolsa de valores são empresas de capital aberto. Existem empresas de capital fechado, que são aquelas empresas que não estão listadas na bolsa de valores. E existem as empresas de capital aberto, que são as empresas de sociedade anônima, que são aquelas empresas que estão listadas na bolsa de valores. Então, geralmente, as empresas que pagam dividendos são as empresas que estão listadas na bolsa de valores. Empresas de capital fechado, você pode até investir nelas, mas não é por meio de... não se dá por meio de ações, são outros instrumentos, são outros recursos, né? Como que funciona esse investimento em empresas que são boas pagadoras de dividendos? O primeiro ponto que nós devemos observar é: a empresa da qual eu quero investir, ela tem regularidade no pagamento de dividendos? O que é regularidade no pagamento de dividendos? Regularidade é a empresa nos últimos 15 ou 20 anos, de 10 a 20 anos, ela pagou com regularidade os seus acionistas, pagou dividendos aos seus acionistas. As empresas, geralmente elas pagam JPC, que é juros por capital próprio, ou dividendos, né? Então, um desses dois, ela pagou com regularidade os seus acionistas nos últimos 10 anos. E aí, quando eu falo com regularidade, eu falo, por exemplo, pelo menos uma vez ao ano ela fez um pagamento aos seus acionistas. Porque não adianta nada nós termos uma empresa que, por exemplo, pagou grandes somas de dividendos aos seus acionistas durante um ano e depois de 4 anos não pagou absolutamente nada, depois retornou a pagar dividendos por mais 2 anos, né, trimestralmente, depois parou novamente de pagar os dividendos. Então, outra questão, além da regularidade do pagamento, é do montante desses dividendos. Às vezes, nós podemos ter empresas que elas pagam bons dividendos, só que a quantia é uma quantia muito pequena. Por exemplo, você percebe uma empresa que por 10 anos ela pagou bons dividendos. Aliás, desculpa, por 10 anos ela pagou com regularidade os dividendos, só que a quantia era muito pequena. Os especialistas em investimento, eles citam um fundamento pelo qual nós devemos observar, que é o dividend yield, que ele é medido percentualmente. Então, o dividend yield de uma empresa que tenha no mínimo 6%, ele é um patamar que ele é interessante. Geralmente ele é medido com base no valor do dividendo e no valor da cotação da ação. Então é a situação que nós acabamos de falar. Nós podemos ter uma empresa, por exemplo, que ela paga um dividendo bastante regular, mas é muito pequeno. Então essa não seria uma empresa que é boa pagadora de dividendo, porque embora ela tenha regularidade,
o valor, o percentual, o percentual é muito baixo. É um percentual, por exemplo, um dividend yield de 0,5% ao ano. É muito pequeno, não vale a pena investir numa empresa como essa. Se durante 10 anos a média do dividend yield dela tem sido de 0,5%. Então, regularidade e também ter esse dividend yield de pelo menos 6%, né? Pelo menos é a regra. Além disso, o que seria uma empresa boa pagadora de dividendos? Seria uma empresa que te traz segurança, porque a estratégia de investir pensando em construir uma carteira previdenciária ou construir uma carteira de renda seria uma estratégia de longo prazo, ou seja, seria uma estratégia em que, por exemplo, essa empresa nos acompanharia por anos, quiçá décadas, né? Então, vou dar um exemplo. Existem empresas do setor de energia elétrica que elas têm contrato, né, com o Estado por 30 anos. Então, existe uma garantia que ela vai prestar aquele serviço, por exemplo, vou dar um exemplo, um serviço na área de distribuição de energia pública, distribuição de energia por 30 anos. Por 30 anos ela vai estar prestando esse serviço, ela tem um contrato ali com o Estado por 30 anos. Por exemplo, tem empresas que fecharam aí concessões, serviços de concessão no ano 2000 e os seus contratos vencem em 2030, por exemplo. Então, por exemplo, alguns contratos, porque elas procuram acumular vários contratos para ter para, né, não estar todos os seus ovos numa só cesta, né? Então imagina só, um investidor que ali começou no ano 2000, ele até 2030 ele tem ali esses dividendos caindo na conta delas. É algo que para nós brasileiros pode ser um pouco estranho, soar estranho, mas nós temos que observar que não é costume nosso, costume do nosso povo, costume do brasileiro, pensar em investir em empresas que são boas pagadoras de dividendos. Não é hábito, não é nem cultural. Se a gente observar, né, percentualmente, os nossos CPFs cadastrados em bolsa comparado aos Estados Unidos deve ter 10 vezes mais, se não mais, do que nós. E é importante que nós observemos que dentre os CPFs cadastrados na Bolsa de Valores, né, que está entrando muita gente na Bolsa, a gente tem que observar que são poucos os investidores realmente, que tem a mentalidade de investidor, a mentalidade realmente de investidor, porque essa mentalidade ela vai sendo construída. Eu me considero um investidor iniciante, porque essa mentalidade ela vai sendo construída, de você entender seus limites, entender a sua estratégia, entender o que você vai fazer e para onde você vai e para onde você quer ir, né? As empresas elas têm que ter regularidade no pagamento de dividendos. Esse dividendo tem que ser de um valor assim aceitável, né? Ok? E por exemplo, essa estratégia também é voltada em empresas que são de setores estáveis da economia. Por exemplo, não é muito recomendável que você invista numa empresa, por exemplo, visando uma carteira previdenciária ou uma carteira de renda, numa empresa do setor de varejo, porque geralmente as empresas do setor de varejo elas têm muita fragilidade, além de ser um setor muito concorrido, a margem de lucro com quais eles trabalham é sempre muito baixa, a concorrência é muito alta. Então são empresas que é difícil você pensar numa empresa como essa que ela, além dela ter toda essa competitividade, né, dentro do seu próprio mercado, ela ainda vai ter que tirar uma parcela para
pagar os seus acionistas e manter isso por muito tempo, né? É uma sobrevivência no caso das empresas do setor de varejo. Outro exemplo também seria você, dentro dessa estratégia, investir em empresas do setor de commodities, minério de ferro, trigos, insumos agrícolas, né? Mais ou menos isso. Por quê? Porque geralmente empresas do setor de commodities, elas estão muito voltadas também à análise de aspectos macroeconômicos, por exemplo, exportação, importação, inflação, câmbio, entendeu? Preço de dólar, e são aspectos que são muito macros, né? Então eles oscilam um pouco mais, diferentemente de empresas de setor, por exemplo, do setor de energia, que já pode até haver esse tipo de influência, né, de questões macroeconômicas, mas as questões que são mais analisadas nas empresas, por exemplo, de setores perenes, saneamento, enfim, energia, elas são mais voltados à microeconomia, mais voltados aos próprios fundamentos da empresa. Então, por exemplo, o fluxo de caixa dela, o dividend yield dela, o VPA dela, enfim, como que está o passivo dela, o ativo dela, como que está sendo, quantos contratos que ela fechou no último ano, qual vai ser o próximo leilão, por exemplo, de energia, quem que vai assumir o cargo de CEO da empresa depois da renúncia de fulano, entendeu? São aspectos mais de microeconomia. Então, por isso que é importante que, talvez eu pelo menos vejo assim, né, que você não construa uma carteira tão diversificada, né, com tantos ativos assim, se a sua estratégia é estratégia voltada para o recebimento de dividendos, visando uma carteira mensal, uma carteira previdenciária. Primeiro porque muito difícil você ter toda essa capacidade técnica de estar acompanhando todo momento o mercado e tudo mais, e você, então, no começo, como investidor iniciante, é interessante até você se ater a 3 ativos, 4 no máximo, para você estar acompanhando a cotação, o preço, as notícias relacionadas àquela empresa e tudo mais. E eu tirei essas informações basicamente pelos livros que eu li, e eu posso falar para vocês quais foram esses livros. O Rei dos Dividendos, de Luiz Barsi Filho. Luiz Barsi Filho, que ele fala dessa estratégia, né, de você virar um colecionador de ações. Então a ideia é, a partir do momento que você comprou a ação daquela empresa, aquela empresa vai te acompanhar por muitos e muitos anos. Você não vai se desfazer do nada, né, daquela empresa, daquele recebimento, né, de dividendo, de provento à toa, a partir do momento que ela, enfim, está apresentando todos esses fundamentos, e a manutenção dessas ações em sua carteira justifica, tipo assim, essa ação na sua carteira justifica a manutenção dela, né, a presença dela. Você não vai se desfazer, né? Porque o ativo ele valorizou. Não, ele pode valorizar, ele pode até desvalorizar. Porque se o ativo, por exemplo, ele desvalorizar, às vezes não é nem por causa que a empresa fez alguma coisa errada. Às vezes é por causa do índice Ibovespa, né? O índice Ibovespa, para quem não sabe, é como se fosse um termômetro do mercado. Então, às vezes o índice Ibovespa cai, todas as empresas da carteira do Ibovespa também vão cair. Só que às vezes a sua empresa tá dentro dessa carteira, entendeu? E daí ela vai acabar caindo o preço dela, mas não é porque a empresa fez alguma coisa de errado. Então, muitas vezes, o próprio Barsi fala, às vezes você tem que olhar e não ficar olhando só para a questão patrimonial, mas para a quantidade de ações que você tem daquele ativo, né? E você estabeleceu uma meta. Bem, eu quero ter um número X de ações
de tal empresa, né? Ao invés de você pensar que eu tenho tanto em patrimônio, ou eu estou com tanto que está desvalorizado, tanto que está valorizado, né? Porque essa é a estratégia, né? É a construção de um perfil resiliente de investidor, né? Um investidor realmente de longo prazo. Se você ficou perdido em alguma coisa que eu falei aqui, eu te recomendo fortemente, como investidor iniciante mesmo, a leitura desse livro, O Rei dos Dividendos. Leia esse livro é muito legal, muito legal. E um outro livro que eu li também que fala sobre princípios que você pode aplicar na sua vida como investidor, o mais importante para o investidor. É um livro muito legal. Basicamente os dois livros eles não vão falar de aspectos muito técnicos, que você deve olhar, não, os fundamentos técnicos de uma empresa, valuation, coisas do tipo, mas ele fala mais de questões principiológicas, que são segundo eles, inclusive, mais importantes do que o aspecto técnico, mais importantes do que o aspecto técnico. O aspecto técnico vem como cereja, né? E principalmente para o investidor iniciante, né? Porque basicamente eles vêm falar o seguinte: olha, o seu objetivo como investidor é não fazer besteira, principalmente como investidor iniciante, é não fazer besteira. Você já não fazendo besteira, você andando ali procurando minimizar os erros, você já vai conseguir fazer muita coisa, né? Não se deixar levar pela cobiça, não se deixar levar pela ganância, pela grande oportunidade, né? Tanto um como o outro vem falar sempre de, não, tem uma grande oportunidade, a grande oportunidade vai passar. Sempre tem que tomar cuidado com esses tipos de conceitos, de ideias, né? Enfim, para quem está começando, são dois livros que eles ajudam muito mesmo, né? Eu acho que por hora é isso, né? A estratégia de investir em empresas boas pagadoras, ela reúne esses tipos de critério, né? A empresa tem regularidade no pagamento, a empresa realmente paga um valor que é um valor que é considerável, um valor aceitável. A empresa é uma empresa de um bom setor, né, de energia. A empresa ela não tá bamba das pernas, então tipo assim, não adianta ela pagar, não, ela tem uma saúde financeira boa, e a empresa e o preço da ação, como que está o preço hoje da ação, né? Porque existe a diferença entre investir numa boa empresa e fazer um bom investimento. Eu posso investir numa boa empresa e não ser um bom investimento. Porque, vou dar um exemplo. Você tem um fundamento que se chama VPA, que é Valor Patrimonial por Ação. Então, vou dar um exemplo aqui, Banco do Brasil. Vamos imaginar, eu vou colocar até um valor aleatório, tá? Porque eu sei que não está cotado a esse preço, tá? Vamos imaginar que o VPA da ação do Banco do Brasil está R$1.000. É claro que está muito menos que isso, mas... E a ação do Banco do Brasil está cotada a R$2.000. Ou seja, ela está a um preço muito alto. O VPA é o valor patrimonial, é quanto efetivamente custa aquela ação. Então, se o VPA é de 1.000, se eu comprar abaixo de 1.000, eu vou estar comprando a um preço mais barato. Tipo assim, comprei a 800. Opa, estou comprando a um preço. É claro que os especialistas dizem que esse não é o único critério. Estou falando de uma maneira simplista para você entender. Se eu comprei 800, ok, comprei barata. Se eu comprei a 1.500, comprei caro. Se eu comprei ali 1.000, 1.200, ok, comprei no preço de mercado. Tá tudo certo. Então, por exemplo, às vezes a empresa é muito boa, tem regularidade de pagamento de dividendos, paga dividendo muito boa, é uma empresa de um bom setor, só que eu comprei a um preço dela muito alto. Então, às vezes, toda empresa, mesmo sendo uma empresa boa, ela é um organismo vivo.
Então, uma hora ela vai abaixar um pouquinho, ela vai subir, e aí nessa baixa você pode ter algum tipo de desvalorização. Só que é ruim você comprar ela muito cara, porque se no futuro ela mudar a política de pagamento de dividendos dela, se você se desfaz dos papéis, você vai se desfazer com prejuízo. E esse é o problema. Por isso que é tão importante você conseguir essas ações a preços de barganha, a bons preços. E aí, para você conseguir a bons preços, segundo o que o próprio Barsi fala, você tem que ter a paciência para você fazer esse tipo de coisa. Paciência para acompanhar, paciência para você continuar investindo mensalmente com regularidade, né? Paciência para inclusive falar, opa, todo mundo está falando muito bem daqui, mas eu vou esperar, vou me manter na minha estratégia, vou continuar aqui, entendeu? É a paciência para você até deixar passar algumas oportunidades de mercado, para você esperar o tempo certo. Então é mais ou menos isso, né? Você pode fazer um bom investimento numa empresa, às vezes que ela é mediana, só que você conseguir um preço muito bom. Então, aí agora mudando um pouco, né? Já não seria uma política voltada em dividendos, mas seria uma carteira de oportunidade. Eu vi uma oportunidade ali, uma empresa que é uma empresa mediana, mas a minha ideia eu vou botar, o preço ele está muito bom, eu vou pegar uma parcela do meu investimento, eu vou colocar ali, pensando na valorização, daí depois eu vendo, pego o lucro, e junto com esse valor da venda e do lucro, eu vou e aporto mais no investimento voltado ao pagamento de dividendos. Então, essas são alguma pincelada dessa parte de investimentos, coisas que eu tô estudando. Espero que vocês tenham gostado, espero que para quem não tenha ainda visto ou pesquisado a respeito desse tipo de conteúdo, que isso venha despertar alguma coisa em você, para que você venha estudar, venha correr atrás, enfim. E é isso aí, nós nos vemos no próximo vídeo. Se você tem alguma sugestão para que eu fale alguma outra coisa, eu estarei aberto à sua sugestão. Tá bom? Um abraço, fica na paz e até o próximo vídeo. Falou!